eu fizer uma delação premiada, 2 perde o emprego, 3 a namorada, perde a amizade, acaba as festas e as pescadas. Ainda tem um que vai ter que sair de casa. Se eu fizer uma delação premiada, 2 perde o emprego, 3 a namorada, perde a amizade, acaba as festas e as pescadas. Um dos primeiros países a usar a delação premiada foi a Inglaterra em 1775, quando o juiz permitiu o testemunho de um acusado delatar todos os seus cúmplices em troca da impunidade. A delação, como instituto que conhecemos atualmente, ela surgiu na década de 60 nos Estados Unidos. Naquela época, os americanos eles enfrentavam problemas com a máfia e os integrantes presos se recusavam a entregar para a polícia os que ainda estavam soltos, para que eles pudessem de alguma maneira acabar tendo uma vingança. A partir disso, surgiu a ideia de oferecer um prêmio, como por exemplo a redução de pena, ao condenado para que ele pudesse delatar todos os seus companheiros do crime. Essa tática ela acabou dando certo e foi adotada por diversos países, até mesmo na Itália, que combateu atos terroristas com essas delações premiadas. A delação no Brasil ela existe desde 1999 e até final de 2007 foi aplicado um total de 2.000 casos. Ela passou a ser usada em 2014 na Operação Lava Jato, porque só em 2013 que a lei da delação premiada ela foi regulamentada pela presidente Dilma Rousseff no país. A lei ela definiu detalhes de como deve funcionar a delação, o que mudou completamente a investigação criminal no país. Os diversos benefícios para os acusados que cometerem crime em grupos de 3 ou mais pessoas, ele serviu de base para a maior operação policial do Brasil, gerando uma crise política e que contribuiu também para o afastamento da presidente Dilma. A Operação Lava Jato ela teve um total de 56 acordos de delação premiada e apenas uma anulada porque o colaborador acabou mentindo na investigação. É possível sentir um imenso impacto das delações na justiça brasileira, que vão além da Operação Lava Jato, que já gerou várias por todos os estados. Nos últimos 20 anos, o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, ele publicou 35 decisões finais que envolvem a delação, sendo 16 deles nos últimos 3 anos. A repercussão dessa prática foi tanta que até a Argentina elaborou uma lei para implantar a delação premiada baseada no sucesso de toda a investigação brasileira. A delação premiada, ou colaboração premiada, como a lei prefere chamar, Se eu fizer uma delação premiada, 2 perde o emprego. Veja você que nós costumamos ouvir a expressão delação premiada, que está muito aí popularizada por conta da Operação Lava Jato. Agora veja, o termo mais adequado para a doutrina é o termo colaboração premiada, porque delação se refere ao ato de delatar, de dedurar, de indicar outra pessoa também envolvida no fato criminoso, na infração penal. Enquanto que o termo colaboração, ele é abrangente porque se refere à delação, como também se refere à colaboração no sentido de indicar algum fato, algum aspecto que seja interessante ou relevante para a persecução criminal. é um acordo que o Ministério Público faz com os investigados de um crime para que esses colaborem na produção de provas contra outros envolvidos naquele esquema e, em contrapartida, o Ministério Público oferece a estes colaboradores uma pena menor ou, eventualmente, até mesmo o não oferecimento da denúncia em relação a eles que colaborarem. Então, basicamente, o que se tem é o procurador da República chamando lá o envolvido e falando com ele. Olha, se você oferecer elementos probatórios relevantes para que nós possamos incriminar aí os outros envolvidos, nós vamos reduzir a sua pena, ou se for algo realmente muito relevante, nós podemos, inclusive, não oferecer a denúncia.
E aí o envolvido, ele começa a pensar com o seu advogado se de fato vale a pena fazer aquele acordo com a acusação. E ele vai pesar os prós e contras, o advogado vai informar ele as vantagens e as desvantagens dele colaborar, e caso ele opte pela colaboração, ele vai então apresentar ao Procurador da República as informações que ele possa ter e que possa levar à incriminação dos demais envolvidos. Com isso, se houver ali um acordo entre a acusação e a defesa, se firma um acordo de colaboração premiada, que nada mais é que um contrato firmado entre as partes, no qual são estabelecidos os direitos e deveres de cada uma delas. Agora vejam que o juiz, na hora de homologar esse acordo, ele não vai analisar o mérito do que foi dito, ele não vai analisar o mérito das provas, ele não vai dizer se o que o investigado disse é verdadeiro ou falso, ele não analisa isso. Ele apenas analisa a regularidade, a legalidade e a voluntariedade daquele acordo de colaboração premiada. Então, é importante frisar que uma das cláusulas onipresentes nesse tipo de acordo é que o investigado deva colaborar de forma inequívoca, que o investigado deva colaborar dizendo tudo o que sabe, sem mentir ou omitir nenhum dos fatos, de forma tal que, eventualmente, se o condenado omitir algum ponto relevante ou mentir sobre algum dos fatos, aquele acordo perde a validade e ele pode acabar sendo condenado normalmente se um novo fato for descoberto, mostrando que ele não agiu de boa fé no cumprimento do acordo de colaboração premiada. E é importante dizer também que ninguém pode ser condenado com base única e exclusivamente em uma delação. Então a palavra do colaborador tomada isoladamente não é suficiente para fundamentar a condenação criminal de qualquer um dos outros investigados. É preciso que o colaborador, então, ofereça outros elementos probatórios que demonstrem que o que ele está dizendo é efetivamente verdade. Se ao final do processo o juiz entender que as provas apresentadas pelo colaborador não foram relevantes para o desvendamento do caso, ele pode condená-lo normalmente nas sanções originalmente previstas por crime por ele praticado e o acordo de delação premiada cai por terra, pois afinal de contas ele não cumpriu a parte dele, que era justamente oferecer provas capazes de fundamentar a condenação dos corréus. Uma das consequências mais relevantes do acordo de colaboração premiada é que o investigado renuncia o direito ao silêncio, o direito de permanecer calado, o direito de não produzir provas contra si mesmo. E ele passa a funcionar no processo com as mesmas obrigações de uma testemunha, que são as obrigações de não omitir nem mentir sobre os fatos dos quais ele tenha conhecimento. Muitos críticos da colaboração premiada argumentam que o Estado estaria incentivando uma conduta antiética por parte dos investigados, que seria dedurar o coleguinha. Então, a própria expressão delação premiada, muitas vezes usada no sentido pejorativo, no sentido de que o Estado estaria incentivando o X9, o cagueta, aquele indivíduo que dedura o coleguinha. Essa crítica, porém, se baseia em elementos exclusivamente morais dos próprios críticos, que consideram que o liame subjetivo entre os comparsas de um crime é mais importante do que a relação ética que deveria existir entre todo cidadão com o próprio Estado. Então nós não podemos colocar um vínculo moral entre os comparsas de um crime acima da lei. Não faz sentido algum o Estado prestigiar esse vínculo moral que existe entre os comparsas de um crime em detrimento da própria lei, que é a obrigação geral que todos os indivíduos têm de não praticarem crimes. É óbvio que o interesse jurídico do Estado é que a lei seja cumprida e que os crimes não sejam praticados. E se para isso o Estado tiver que incentivar que vínculos morais entre os envolvidos sejam rompidos para que eles possam prestar informações que levem à condenação do comparsa, eu particularmente não vejo problema algum nisso, tendo em vista que o Estado tem que prestigiar o cumprimento da lei e não o cumprimento de pactos morais entre os envolvidos. Toda delação premiada, em algum momento, materializa uma traição.
Mas, por outro lado, temos que pensar que se existe esse vício moral importante, a delação premiada, do ponto de vista social, permite o conhecimento de fatos, de circunstâncias que sem ela ficariam na escuridão. Então, de novo, nós estamos com um problema. É claro, a situação não será ideal nunca, até porque já estamos num cenário onde a idealidade é inalcançável. Mas colocaremos do lado uma relação de ética entre o delator e seus compromissos, e seus contratantes e seus pactuantes de um lado, e a possibilidade que tem o Estado e suas instituições, e portanto toda a sociedade, de conhecer o que não conheceria não fosse a delação. Então, como eu disse, sempre haverá algo a lamentar e sempre haverá algo a ganhar. Se não houver a delação, provavelmente haverá fidelidade entre parceiros, talvez crápulas, mas haverá fidelidade. Havendo a traição e a delação, a sociedade pode criar condições de punição mais efetivas com pleno conhecimento dos fatos. E um grupo dos amigos mente pras patroa, falou que era pescaria, mas tá tendo festa na lagoa. E tá cheio, a pesca tá boa, tudo montido de piranha e de cachorra. 2 enganou o patrão, fugiu da esposa e 3 mentiu pra namorada. Se der merda pro meu lado, eu não vou ficar calado. Nem vem, nem vem. Ah, se eu fizer uma delação premiada, 2 perde o emprego, 3 a namorada. Somos uma família de 6. Comprei uma bandejinha de 6. Era um iogurte pra cada um. Eu e sua mãe comemos nosso. Cleverson disse que comeu só o dele. Marileide disse que comeu só o dela. Maicon Júnior disse que só comeu o dele. Mas a Francisquele disse que não comeu o dela. Então ou ela tá mentindo ou alguém aqui comeu 2. Quem? Ninguém vai falar? Então todo mundo vai ficar sem celular uma semana. Ok, eu vou fazer então que nem o procurador da república. Vou implantar a deduração premiada. Tão ligado? Se alguém viu e colaborar pra eu fazer justiça, vai ganhar um tic-tac. E só o culpado vai ficar sem celular. Eu vou pro meu quarto, eu dou meia hora pra quem quiser ir lá negociar os termos de... O que foi, Marileide? Eu vi, foi a mãe, pai. Sua mãe? Nossa, é mesmo, eu esqueci que tomei ontem e tomei de novo hoje. Desculpe, Francisquele. Mamãe te compra outro. Vai tomar o celular dela e me dá o tic-tac. Tenta, Maicon, tenta pra você ver. Marileide, eu disse que ia lá pro quarto pra negociar, mas houve vazamento da informação sigilosa, então as negociações estão suspensas. Não é justo, é só porque você tem medo dela. Uai, eu falei que ia fazer que nem o procurador da república. Amor, eu não sabia. Claro, amor, claro.